Olá, tudo bem? Meu nome é José Jefferson e você está no resumo da semana 4 de NBA. 5 histórias, as notícias da semana, a dúvida, a aposta e certeza para a semana que vem e, claro, também as indicações dos principais jogos da semana 5. Beleza? Vamos lá? Pois bem, vamos lá. A primeira história dessa semana é um jogo que de tão grande se tornou uma história separada. Claro que eu estou falando sobre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics pela Copa. Se você está vendo o vídeo no dia do lançamento, sim, é o jogo de ontem, de terça-feira, pela Copa da NBA. O segundo jogo do Boston Celtics e também o segundo jogo do Cleveland Cavaliers pela competição. Muito além do que a Copa, esse jogo era muito grande porque era o duelo direto de times que hoje são os únicos dois que a gente bate com certeza que competem por alguma coisa na Conferência Leste. Né? Enfim, o restante da conferência está uma bagunça, a maioria dos times nem campanha positiva tem, e esses dois meio que se isolam nesse momento, confirmado também pelo desempenho de ambos no jogo de ontem, como favoritos para levar a divisão nesse momento. Para além disso, também eram os dois melhores ataques da liga se enfrentando, o Cleveland Cavaliers invicto enfrentando o atual campeão Boston Celtics. Não poderia ser diferente, o jogo foi gigantesco, o jogo foi maravilhoso, e foi cheio de histórias por si só. Falando um pouco sobre como cada um desses dois times terminam a partida, o Cleveland Cavaliers termina a partida com a sua primeira derrota, mas não é uma derrota que fala tanto sobre o time. O Darius Garland teve um jogo péssimo, e isso sim fala muito sobre ele. Isso não pode acontecer em momentos de pressão. Se acontecer pelo tamanho que ele tem e a importância que ele tem para os Cavaliers, ele precisa encontrar forma de ajudar o time que não seja arremessando, porque isso sim foi um dos fatores que levou o Cavaliers a perder. Mas para além dele, mesmo na derrota, os Cavs se mostram para toda a liga como um time de fato muito competitivo. A gente começou o ano, depois daquela vitória avassaladora do Celtics sobre os Knicks, se perguntando se de novo o Celtics ia ter um ano muito tranquilo, se eles iam liderar a conferência por 14 jogos, como foi no ano passado, ou se algum time ia surgir durante a temporada para bater de frente com eles. Pois bem, como falei, mesmo na derrota, os Cavs se mostram esse time para sim bater de frente com o Boston Celtics. Já do lado do Boston Celtics, é um jogo importante para o time afastar meio que um mau momento que passou durante a semana. Enfim, perdeu o primeiro jogo da Copa para o Atlanta Hawks, inclusive tinha uma obrigação tecnicamente de ganhar esse jogo, porque senão seria muito difícil que eles se classificassem para a próxima fase, o que eu acho que é importante para o time que atualmente é campeão, mas afasta também um jogo ruim contra o Toronto Raptors. E eu não estou dizendo que ele tinha a obrigação de ganhar esses dois jogos e o Celtics vai ter a obrigação de ganhar de todo mundo. Não é bem por aí, a gente sabe que a liga é competitiva e que essas zebras acontecem. Esses times mais frágeis durante a temporada vão dar vida para ganhar dos times mais fortes, justamente para poder passar um recado para quem está assistindo, né? São times que às vezes não tem nem muita transmissão em território nacional ou aqui pra gente no Brasil. Então é natural que eles dificultem bastante esses jogos. Mas principalmente contra os Raptors foi um desempenho ruim dos Celtics no principal fundamento desse time, que são as bolas de 3. Responde com o primeiro e o segundo quarto simplesmente avassalador, o negócio foi bizarro. Os Celtics terminaram o primeiro tempo, o primeiro e o segundo quarto, com mais de 60% de aproveitamento nas bolas de 3. Se alguém tinha alguma dúvida que esse super aproveitamento que a gente viu no primeiro jogo da temporada, que por algum acaso, por algum motivo vinha derretendo, os Celtics ontem mostram que não existe dúvidas sobre a qualidade desse time, que eles podem, isso é um privilégio para pouquíssimos times, mas eles sim podem depender dessa bola de 3 para vencer jogos. Foi isso que fizeram ontem e deu certo. Para além do desempenho coletivo, ali do conjunto da obra, a gente também tem um excelente desempenho individual do Jason Tatum. Sim, mais um, né? Enfim, tá ali concorrendo para MVP com certeza, na sua melhor temporada até aqui. 33 pontos, 12 rebotes e 7 assistências, matando bolas importantíssimas, principalmente aquela no final do terceiro quarto, que ajudou a baixar um pouco o momento dos Cavaliers, que entrou no último quarto, que poderia estar entrando com só 2 pontos de desvantagem, acabou entrando com 5. Sobre essa desvantagem, sobre a história do jogo em si, os Celtics começaram liderando, no terceiro quarto estavam liderando por 21 pontos, ou seja,
era muita coisa. O Cleveland Cavaliers consegue, com uma run espetacular também, colar no placar, mas com uma anotação que eu fiz ontem, eu vou trazer ela pra cá, o Boston Celtics tem vários momentos que eles são tipo Max Verstappen, e pra você que acompanha a Fórmula 1, tá aí essa referência, você até chega, você consegue chegar, a gente viu o Celtics fazendo isso várias vezes ano passado, mas passar, assumir a liderança é outros 500. Eles têm um controle muito grande sobre o jogo. É o time que também tem uma margem de erro muito grande e mostrou novamente isso ontem contra o invicto Cleveland Cavaliers. O que a gente vai falar agora é um tema que se intensificou durante essa semana, mas tem origem no final da temporada passada, quando várias pessoas surgiram, não só em redes sociais, mas também jornalistas, falando que existia uma passagem de bastão na Conferência Oeste, mas necessariamente entre as grandes estrelas, porque era difícil que a gente visse de novo o Golden State Warriors, né, com o Stephen Curry, e os Lakers com LeBron James competindo para ser campeão, dando a entender que esses dois jogadores talvez já tivessem sido superados pelas novas estrelas e pelos novos times que vinham crescendo cada vez mais. Afinal, a temporada passada não foi boa para ambos os jogadores e para os seus respectivos times. No momento em que essa conversa surge, eu particularmente fui totalmente contra, porque não dá pra gente chegar para um jogador que há 2 anos atrás estava no final da conferência, para um jogador que estava 3, se não me engano, 4 anos atrás sendo campeão, de que olha, vocês tiveram um final de temporada ruim, vocês já estão meio velhos, eu acho que agora vai rolar a passagem de bastão, né? Essa história que tanto foi citada no final da temporada passada. Rapaziada, a gente não tá falando de dois jogadores comuns, a gente tá falando do Stephen Curry e do LeBron James. E esse começo de temporada mostra pra muita gente que não tem essa história por enquanto. Eles seguem sendo extremamente competitivos e novamente devem brigar muito longe, brigar inclusive para quem sabe ser campeão. Nesse momento, os Warriors, né, que foi um dos times que sofreu muito desses comentários de que, pô, acabou a dinastia, agora oficialmente já era a era do Stephen Curry, né, com a saída do Klay Thompson. Pois bem, estão liderando a fortíssima Conferência Oeste, que a gente fala toda semana aqui, que é extremamente competitiva. Os Warriors estão em primeiro lugar, à frente do OKC, à frente do Suns, à frente dos Lakers, que estão em terceiro lugar também. Num LeBron James que as pessoas taxaram no começo da temporada que era um jogador em declínio, que ia ser a primeira temporada que a gente ia ver um grande declínio do LeBron, anotou 4 triplo-duplos seguidos, a melhor marca de sua carreira. Pois bem, trouxe todos esses números aqui para a gente tentar ter um debate que não seja muito imediatista. Nós não estamos falando, novamente, de dois jogadores comuns. Enquanto esses caras tiverem time minimamente competitíveis e forem minimamente bons, como hoje eles são muito mais do que isso, eles vão estar competindo pelo título. Podem não ser o favorito. Eu ainda não acho que nem o Warriors nem os Lakers são favoritos para ser campeões. Mas aí me responde você que torce para os Wolves, que tá torcendo para o Suns, que torce para Denver. Você gostaria de pegar esses dois times acabados e ultrapassados nos playoffs? Você gostaria de enfrentar o Stephen Curry em uma partida de playoffs? Pois bem, eu acho que não. Não você, né? Obviamente, se você está assistindo isso, dificilmente você vai estar de fato jogando contra esses dois caras, mas eu imagino que você não queira que seu time enfrente eles. Pois, novamente, são jogadores que conhecem caminho para vencer e vem mostrando isso de forma muito clara nesse começo de temporada. Os Lakers têm 6 vitórias seguidas, ganhou ontem contra Utah e superou também um mau momento que estava no começo da temporada, certificando ainda mais o excelente começo de trabalho do J.J. Redick. Beleza? Vamos ficar de olho, esses caras não acabaram e sabe-se Deus lá quando vão acabar, pois são um dos maiores jogadores da história. Beleza? Seguindo aqui nosso vídeo, a terceira história, na verdade, são várias histórias, porque são vários desempenhos individuais impressionantes que a gente teve nos jogos ao longo dessa semana, e eu vou listar algum deles aqui, também fazendo um breve comentário sobre esses jogos ou sobre esses jogadores. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, Carmelo Anthony Towns, no dia 13, contra o Chicago Bulls, que inclusive os Knicks perderam esse jogo, marcou 46 pontos e 10 rebotes. Tá? Assim, o Towns ele já mostrou essa boa versão dele, a gente comentou isso há 2 vídeos atrás, se eu não me engano. Para o New York Knicks, nesse jogo ele foi protagonista, né? Não é qualquer jogador que consegue marcar 46 pontos e ainda pegar essa quantidade de rebotes. Infelizmente não foi o suficiente para o time ganhar, os Knicks ainda é um time instável, apesar de ter melhoras, mas novamente um excelente desempenho do Carmelo Anthony Towns
pelos Knicks. E o segundo jogo que a gente vai falar, também no dia 13, é o jogo de 59 pontos do Giannis. E não somente isso, tá? Exatamente, não é só 59 pontos. São 14 rebotes, 7 assistências, 3 roubos de bola e 3 bloqueios na vitória dos Bucks contra o Detroit Pistons. Eu falei aqui algumas semanas atrás que para os Bucks ganharem alguns jogos, o Giannis e o Damian Lillard iam precisar fazer de tudo. Mas eu também não tava sendo tão apelão assim, né, cara? Que isso, mano? 59 pontos. Teve um momento do jogo, se não me engano foi nessa partida, que os Bucks tinham 26 pontos e 24 pontos eram do Giannis. Ele literalmente carregou o time nas costas. São pouquíssimos jogadores que conseguiriam fazer qualquer coisa parecida com isso, tá? Partidaça do Giannis, que deu sangue para ganhar dos Pistons. De fato, foi o que aconteceu. Mas assim, não é como se os Pistons também fosse o pior time da liga nesse momento, tá? Muito vem se falando dos Pistons do que ele foi do ano passado. É um time diferente esse ano. De qualquer forma, o Giannis foi lá e implodiu ambos. Beleza? Nesse mesmo dia 13, a gente teve o Victor Wembanyama marcando a sua maior quantidade de pontos em um jogo. Foram 50 pontos contra o Washington Wizards na vitória do San Antonio Spurs. Além dos 50 pontos, que por si só já é muito impressionante, ele também contou com 6 rebotes e 3 bloqueios. Sobre o Wembanyama, a gente não precisa falar muito aqui o quanto ele é um jogador especial. Vem tendo um começo de temporada instável, pelo que a gente acreditava, algumas críticas de que ele está arremessando muito mais de 3 do que ele deveria. Ele vai e faz tudo isso em um jogo, com, se eu não me engano, com 8 bolas de 3. É difícil, né, criticar o Wembanyama, no final das contas ele responde muito bem. Enfim, segue aí uma estrela totalmente em ascensão, que deve fazer isso mais algumas vezes ao longo da sua carreira, se tudo der certo. Agora, pulando para o dia 15, o Anthony Davis contra esse mesmo San Antonio Spurs anotou 40 pontos, 12 rebotes e 2 bloqueios, né? Se eu não me engano, foi o retorno dele depois da lesão. Voltou muito bem, né? Diga-se de passagem, e conseguiu aí liderar o Los Angeles Lakers para mais uma vitória. E os próximos 2 jogos é um back-to-back de excelentes desempenhos do De'Aaron Fox pelo Sacramento Kings. Em um ele saiu derrotado e outro ele saiu vitorioso. Vamos lá, no primeiro jogo contra os Wolves, o jogo que foi para prorrogação, ele anotou 60 pontos, além de 3 rebotes e 7 assistências, mas como falei, nesse jogo saiu com a derrota. No segundo jogo, ele anotou 49 pontos, além de 3 rebotes e 9 assistências, mas dessa vez saindo vitorioso contra o Utah Jazz. Que semana, né? Que bela semana pro De'Aaron Fox. Claro, novamente, uma dessas ele meio que vai se importar pouco ou quase nada porque o time perdeu, mas individualmente foi um desempenho excelente. Lembrando que o Sacramento Kings é mais um dos times que está sofrendo com algumas lesões. Foi o caso nesses 2 jogos. Muito bem, na quarta história a gente vai falar sobre o Houston Rockets e o Orlando Magic. Na verdade, respondeu uma pergunta: até onde pode ir esses 2 times? Que dentro de suas conferências são os 2 times emergentes no momento em que a gente grava esse vídeo. Começando pelo Orlando Magic, é um time que ganhou os últimos 6 jogos, mantendo seus adversários abaixo de 100 pontos. Sim, exatamente isso, uma sequência simplesmente histórica para o time de Orlando. Atualmente, o Magic tem a segunda melhor defesa da liga, né? Só ficando atrás do Oklahoma City Thunder e na sequência vindo o Houston Rockets, que a gente já vai falar. Para o Magic, eu acho que a situação é um pouco mais fácil do que para o Houston, por conta da Conferência Leste. Novamente, uma conferência muito fraca. O time está conseguindo ganhar jogos de forma incisiva, vamos dizer assim, né? Sabendo impor muito bem a sua defesa e tendo dificuldades no ataque, principalmente por não contar com o Paolo. O Franz Wagner está sendo tecnicamente sobrecarregado, mas também está atendendo essas altas expectativas, liderando o time em pontuação nessas vitórias. De forma geral, eu acho que o Orlando Magic tem time para chegar longe nessa temporada. Eu acho que tem time para ser a quarta ou a quinta força do leste, necessariamente. Eu acho que mais para a quarta do que para a quinta, ou seja, se classificando direto. Dito isto, não acho que é um time melhor do que o Houston Rockets, tá? As conferências, elas embaralham bastante essas coisas, mas para o momento atual, para as expectativas e pelo que a gente achava que ia acontecer e aconteceu também nos primeiros jogos que o Paulo perdeu, ver o Magic jogando tão bem assim é muito bom para o torcedor e para você que vai passar as férias em Orlando, vai lá visitar a Disney e vai assistir um jogo do Orlando Magic que assim
várias situações, né? Eu acho que pelo menos por ano eu recebo umas 2, 3 mensagens, tipo, olha, fui assistir o jogo, lembrei de você. Falei, de qual jogo você foi assistir? Eu fui assistir o jogo do Orlando porque eu estava na Disney. Então, muito bom para os turistas, muito bom para a cidade, muito bom para o Paulo Banqueiro, que vai ter um time ainda mais forte quando voltar da lesão. No caso do Houston Rockets, é um time melhor do que o Magic por contar com um ataque melhor também, uma defesa equivalente, mas um ataque melhor, tem mais peças, porém está em uma conferência muito mais competitiva. Dito isto, se seguir dessa forma e tentar melhorar um pouco momentos de ineficiência que alguns jogadores têm, eu acho que o Houston Rockets consegue terminar a temporada com uma vaga direta nos playoffs. Eu vejo esse time de Houston, inclusive, sendo um dos times ativos no mercado para tentar fortalecer um pouco mais esse elenco. Eles podem estar a 1, 2 trocas, ajustes bem feitos, de se tornarem de fato favoritos até mando de quadra. Na minha opinião, o sucesso desse time passa muito pela mão do Fred VanVleet, que é um jogador no momento inconsistente, tá? Eu acho que passa muito por ele, algumas pessoas concordam inclusive com isso. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Será que ele segue no time? Será que eles não vão tentar ser agressivos pra caramba e falar, não, beleza, vamos trocar ele e tentar trazer alguma outra grande estrela que pode ser que esteja disponível no mercado? A gente já vai falar sobre isso um pouco mais tarde. Enfim, pode ser que aconteça. No elenco atual, é isso. Não tenho o que falar. Um time muito competitivo, com uma defesa muito sólida e que, se tiver melhoras no ataque, vai competir nas cabeças da Conferência Oeste. Na quinta história do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre saudade. Mas calma aí que eu não vou falar sobre a sua saudade. Vou falar sobre a saudade que o Phoenix Suns está sentindo do Kevin Durant e do Bradley Beal. Nesse exato momento, todos os torcedores e todos os jogadores do Suns estão numa sofrência sem igual, implorando pela breve volta de Kevin Durant. O time com ele vinha fazendo uma excelente campanha, principalmente no clutch time. Nos últimos 6 jogos, esses 6 jogos sem o Kevin Durant, o time tem apenas 1 vitória e 5 derrotas. Sem o Bradley Beal, contando todos esses jogos, tem 4 derrotas e nenhuma vitória. A falta que o Suns está sentindo do Kevin Durant e do Bradley Beal é realmente muito grande. Também empodera, Eu não estou aqui criticando por conta disso, eu estou fazendo uma constatação. Não tem nenhum time que perca hoje 2 jogadores do nível do Kevin Durant e do Bradley Beal, principalmente um elenco que depende muito das grandes estrelas, não tem uma profundidade tão grande, melhor do que o ano passado, mas definitivamente não é um time tão coletivo assim, vai sentir realmente muita ausência, E é o que está acontecendo. Mas não somente o Phoenix Suns. Outro time que sentiu muita saudade essa semana foi o Denver Nuggets, que não contou, inclusive ainda não conta, com o Nikola Jokic, que está fora por motivos pessoais. Na última terça-feira de Copa, o Denver Nuggets ganhou do Memphis Grizzlies, que foi o 3º jogo que o time estava sem o Nikola Jokic, Foi a primeira partida decente dele sem o Jokic, porque as outras 2 foram simplesmente pavorosas, principalmente no ataque. O time não conseguiu passar de 100 pontos. A diferença entre com o Jokic e sem o Jokic é simplesmente absurda. É do melhor offensive rate da liga para o pior offensive rate da liga. É muita coisa a falta que o Jokic faz. Isso, inclusive, favorece um pouco a narrativa dele para MVP, que só está no começo, mas a gente sabe que tem algumas coisas que acontecem no começo da temporada que vão pesar mais lá para frente. Por o Jokic estar fora por motivos pessoais, não ser por conta de uma lesão, ele deve voltar antes do Kevin Durant e do Bradley Beal pelo time do Suns, o que é um alívio a mais para o torcedor de Denver. Já o Kevin Durant ainda não tem um cronograma definido para o retorno. Deve demorar mais ou menos entre 2 semanas e o time vai tendo que lutar para sobreviver, para se manter lá na frente, enquanto ele está fora. Lembrando que nós estamos falando da Conferência Oeste. Ficar 5 jogos atrás de um time nessa conferência é muita coisa. Os Suns precisam encontrar formas de ganhar sem o Kevin Durant. Encontrar formas de ganhar sem o Durant e sem o Bradley Beal também é pedir demais, Novamente, pela construção desse elenco. Mas é os fatos. No momento vai precisar para também não acabar ficando muito para trás. A gente sabe que o Bradley Beal na temporada passada perdeu muitos jogos por conta de lesão e o Kevin Durant tende a ter uma saúde um pouco mais frágil, apesar de ter vindo de uma temporada bem saudável. Enfim, vamos ver. Torcendo para ambos os jogadores voltarem logo e esse time ficar competitivo novamente. Passadas as histórias, agora a gente vai para a certeza, para a dúvida e para a aposta da semana 5.
Não vamos ter uma retrospectiva do que foi na semana passada, porque semana passada a gente fez outro quadro que deve voltar na semana que vem também. Beleza? A gente vai fazer essa dinâmica, substituindo aqui, e vocês comentem qual você acha melhor. Tá bom? Vamos lá. Certeza para essa semana 5 é muito difícil enquanto a Copa estiver rolando, tem alguma certeza. Porque o que tem de zebra na copinha é sacanagem, então fica difícil prever qualquer coisa, tipo cravar que não. Isso você pode ter certeza que vai acontecer. Eu vou arriscar um pouco, eu vou falar que a certeza da semana é que o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors terminam a semana liderando as suas conferências como está nesse momento. Ambos têm um calendário que permite que isso aconteça. O Cavaliers inclusive tem uma vantagem, né, sobre isso, que eu acho que não deve acabar nessa semana. Então eu acho que dá pra gente afirmar isso daí. Mas novamente, em época de Copa é muito difícil ter certeza de qualquer coisa, porque as zebras elas acontecem dia sim, dia também. A dúvida pra mim é o Orlando Magic, que tem nessa semana uma sequência bem dura de jogos. Enfrenta o Los Angeles Clippers, o Los Angeles Lakers, depois pega Detroit e termina a semana jogando contra o Charlotte Hornets. Especificamente esses dois primeiros jogos, contra os Clippers e contra os Lakers, vão ser partidas bem difíceis, né? Uns Lakers que estão totalmente embalados, um Clippers que é um time bem competitivo, né? Apesar de não ter o Kawhi. Vamos ver como é que essa defesa vai reagir quanto a esses outros dois times, né? Também tem dentro da conferência os Pistons e os Hornets. Eu acho que hoje o Magic é um time melhor do que esses dois, mas enfim, novamente, desafios. A diferença entre o Orlando e o Houston é que Houston está nas minhas apostas. É o time que eu acredito mais. O Orlando, para mim, ainda precisa se provar em alguns fatores esses que a gente vai ver durante essa semana. E aí, como eu já dei spoiler, a minha aposta para a semana é o Houston Rockets, que eu acho que vai seguir tendo esse excelente momento que está vivendo. O time enfrenta uma vez o Indiana Pacers e 2 vezes o Portland Trail Blazers, uma dessas pela Copa. Então, no vídeo da semana que vem, a gente responde todas as perguntas feitas nesse quadro. Pois bem, agora vamos para as notícias da semana. Vou começar falando sobre o Brooklyn Nets, o time em qual este cara que vos fala torce. Crescem rumores, tá? Rumores importantes de pessoas que realmente sabem do que estão falando, que os Nets podem colocar basicamente todos os seus principais jogadores no mercado para tentar firmar de vez um rebuild. A gente vem ouvindo alguns comentários de que esses Nets poderiam estar mais competitivos do que deveriam estar para um time em reconstrução. Eu não concordo necessariamente com esse comentário, tá? Mas de fato, os Nets têm um time até ajeitadinho. Como no momento a diretoria deve preservar a reconstrução, a ter um time competitivo, ou pelo menos mediano, essas trocas realmente devem acontecer em algum momento. Me surpreende o Ken Thomas estar disponível para a troca também, segundo esses rumores. Eu acho que ele é um jogador que deveria ficar nos Nets, tá? O restante pode trocar todo mundo, mas ele especificamente eu acho que deveria ficar. No entanto, não parece que é o que vai acontecer. Vamos falando sobre isso nos próximos vídeos. Com certeza ao longo das próximas semanas a gente deve ter mais algumas atualizações. E boa parte desses jogadores tem mercado e tem muito mercado na liga. O que pode ser excelente para os Nets e melhor ainda para os times que podem trocar por eles. Beleza? Então vamos acompanhando aí de perto essa história. A outra notícia também vem de um rumor, não confirmado ainda, mas de um rumor muito forte, que a gente já comentou um pouco aqui no vídeo da semana passada, que o comissário da liga, o Adam Silver, está tentando melhorar um pouco, deixar o All-Star Game mais competitivo, tentando corrigir a falta de vergonha que aconteceu no último All-Star Game. A aposta da vez seria trazer 3 times de All-Stars, com 8 jogadores cada um, mais um time dos novatos, e eles competirem, né, entre semifinal e final, e a final seria oficialmente o jogo do All-Star Game, né? Seria meio que uma competição dentro do que antigamente seria só um jogo, com mais um time de All-Stars. É uma tentativa, assim, pode ser que seja mais competitiva, principalmente pelos novatos estarem nessa briga, né, tentando levar aí o seu prêmio de All-Star Game. Eu não sei como é que vão chamar esse negócio. Assim, seria melhor se só fosse competitivo, né? Mas eu acho que está sendo pedido demais. Pode ser Oeste contra Leste, pode ser via draft, né, como eles estavam fazendo, mas que seja competitivo. Se for para ser assim, beleza, vamos lá, 3 times mais as estrelas. Se não, pode ser que seja mais uma tentativa de deixar um jogo que caiu bastante nos últimos anos. Vamos ver, não estou torcendo contra, mas eu acho que as coisas são um pouco mais simples do que
esse monte de coisa que vão tentar fazer. Agora, por último, mas não menos importante, vamos para as indicações de jogos da semana 5. Olha, no começo da temporada eu fiz uma parte do vídeo explicando que não necessariamente os melhores jogos começavam tarde, que o fuso, pipipi, popopó. Corta para a semana 5 eu aqui indicando 2 jogos que começam meia-noite. Mas desculpa, não tem muito o que fazer, de fato são os melhores jogos, mas sempre o alerta. Aqui do lado vai ter uma tabela bem grande com vários outros jogos, né? Eu vou indicar separar mais ou menos 2 jogos por dia, e você pode também dar uma visitada em todos ali no app da NBA, é super fácil. Essas são as indicações, mas todo dia tem bastante coisa legal rolando. Beleza? Vamos lá? Na quarta-feira, dia 20, na verdade de quarta para quinta, o New York Knicks enfrenta o Phoenix Suns. O jogo vai ser transmitido pela ESPN e Disney Plus e começa à meia-noite. Partida muito importante para ambos os times, cada um pelos seus motivos. Se você tiver coragem, vale muito a pena assistir. Agora pulando para o sábado, dia 23, o Denver Nuggets enfrenta o Los Angeles Lakers. A partida também vai ter transmissão pela ESPN e pelo Disney Plus, e o jogo começa à meia-noite e meia, ou seja, de sábado para domingo. Esse vai ser no sábado à noite, vai ser um pouco mais tranquilo de assistir. Novamente, se você não estiver fazendo nada na sua noite de sábado e for ficar acordado até tarde, liga a TV ou acessa o aplicativo e assiste Lakers e Nuggets, beleza? No dia seguinte, no domingo, dia 24, agora acabado os jogos da meia-noite, eu prometo, a gente vai ter Minnesota Timberwolves contra Boston Celtics. Jogaço, tá? Jogaço. O jogo vai ser transmitido de graça pelo YouTube da NBA Brasil e começa às 5h30 da tarde. Não desrespeitando o Dallas Mavericks, mas esse jogo era o que muitas pessoas queriam como final do ano passado. A gente vai ter a oportunidade de ver esses dois times frente a frente, totalmente de graça, lembrando, no domingo pelo YouTube da NBA Brasil. Já na segunda-feira, dia 25, o Dallas Mavericks enfrenta o Atlanta Hawks. O jogo começa às 9h30 da noite, tem transmissão pelo League Pass, com narração em português pela Vivo. Esse é mais um daqueles jogos que eu não tenho certeza se vocês que são clientes conseguem assistir ou não, mas eu prometo na próxima semana trazer essa resposta, beleza? E por último, na terça-feira, dia 26, jogo valendo pela Copa, o Minnesota Timberwolves enfrenta o Houston Rockets. O jogo começa às 10, então aí uma ótima oportunidade para você ver bons times da Conferência Oeste jogando em um horário não tão tarde assim, e tem transmissão apenas pelo NBA League Pass. Beleza? Se você tiver alguma forma de assistir também, vale muito a pena, um jogão de 2 equipes muito fortes. Isso pode virar claramente um confronto de playoffs lá no ano que vem. Bem, é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Foi uma semana muito cheia, muita coisa aconteceu. Claro que teve coisas que a gente teve que deixar de fora para priorizar as principais histórias, mas ao longo da semana a gente vai falando sobre outras coisas por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, também deixa seu comentário, sua opinião sobre alguns dos assuntos que eu comentei por aqui, compartilha com quem gosta de NBA e até a próxima, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.